Fabi, primeira pergunta do dia, eu já vou te passar. É assim, como você lida com tudo isso e continua sendo esse astral, esse sorriso todo? Só não vale responder amor, não sei, tá? Não sei. Não vale. De resto, você pode falar tudo. E, meu amor, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada. Muito importante a sua presença. Boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, Estela, cara. É um prazer também falar um pouco sobre essas questões femininas, né? Porque às vezes as pessoas, elas olham e parece que a gente tem uma carcaça, né? E a gente acaba, assim, meio que sendo comparada a um homem, né? Eu falo que o homem, quando ele tem um embate, ele é vigoroso. A mulher tá de TPM. Né? É verdade. Então é assim, você não pode alterar o tom. Deve estar de TPM, deve estar com um problema em casa, deve ter acontecido alguma coisa. Então, o homem não. O homem, ele é vigoroso, ele é forte, ele é incisivo. A mulher tá de TPM. Então, é muito importante ter essa oportunidade de falar sobre essa alma feminina mesmo, né? É muito difícil, viu? Não é fácil, não. Mas é um grande exercício. Primeiro, você desapegar do querer agradar. Tomar decisões não é agradar. Tomar decisões é tentar acertar para o maior grupo de pessoas possível. Principalmente quando você está na administração pública. Porque você toma uma decisão de tratar com o público. E lidar com o público é isso. É o coletivo, não é o individual. E até essa decisão pessoal de aceitar esse cargo, né? Porque foi uma surpresa, né, Fabiana? Você tá lá, foi Secretaria da Habitação de São José do Rio Preto, já é uma gestão mega, ultra grande e de muita responsabilidade, como todas. Mas a da educação, com 1 ano de pandemia, é assim, beira loucura, né? E aí, Fabiana, você aceita? Condenar a sua existência terrena ou não? Não é difícil. Fala, não, eu vou lá. Inocente, você não é mais. Já não tem mais cara de inocente, né? Aí fala, você tá feliz, contente? Aí foi a Fabiana saltitante falar sim para a Secretaria da Educação. Não foi assim. Você sabia que você ia enfrentar. Sim, se eu tinha uma dimensão, sim, né? Tinha, eu né? sabia. Eu tive a experiência do SEMAI, né? Quando você lida com água, que é um bem tão importante, tão essencial, então a questão da urgência, ela te traz uma certa bagagem já. Então, você sabe. Então, 5 horas da tarde, numa sexta-feira, deu um colapso no sistema de abastecimento em qualquer região, eu era responsável pelo 0800. Então, você tinha que comandar até meia-noite, no outro dia, 6 horas da manhã, tá comandando a resposta para a população. Então, essa coisa da agressividade, do embate, isso daí sempre foi parte da minha rotina. Então, eu aprendi a lidar com isso, né? Mas confesso que o dia que eu recebi a ligação do prefeito, já era umas 7 horas da noite, eu estava lá na Secretaria de Habitação ainda. Arrumando a mesinha pra Arrumando a minha mesa, porque eu ia me desligar da secretaria. Você já sabia desligar da secretaria? Eu já sabia do meu desligamento da secretaria. Você pensando que você estava sem emprego. Tava naquele momento assim, né? Vamos deixar tudo arrumado pro próximo e vamos tocar a vida, esperar o que vem por aí, né? Porque eu tenho muita fé de que sempre atrás de uma situação que acontece vem uma coisa boa na sequência. Eu sempre sou muito aberta a isso, que o universo me mande sempre coisas boas. Eu tinha certeza que alguma coisa boa viria, mas eu não sabia o que viria pela frente. E aí foi... Quão boa seria, não né? Numa antivéspera de Natal, você recebeu a ligação do prefeito para ir conversar, e ele vem, ele conversou comigo no primeiro momento, explicando que ele tinha pensado no meu nome, como é que eu pensava sobre isso, né? Se eu toparia, né? A única coisa que eu disse é que a parte de gestão, eu tinha certeza que eu conseguiria. Eu precisava de um apoio da questão pedagógica, né? Para entender um pouco sobre educação. E aí, para isso, montou um time, né? Ele estruturou um time para que eu pudesse entrar mais de forma segura. E aí já começa o primeiro ponto, né? O primeiro entrave, porque você é arquiteto urbanista, tem toda uma experiência administrativa, de lida, né? De desenrolar coisas e fazer funcionar. E aí não é pedagoga. Então esse pode ter sido já o seu o primeiro desafio, né? Foi. Você foi professora? Você é mestrada, não é? Eu sou mestrada em engenharia urbana, dou aula já. Eu me formei dando aula, né? Participando de cursos, participei de projetos na USP. A experiência com sala, com alunos você tem, mas um aluno adulto, né? Sim, eu tive uma experiência logo que eu me formei,
onde, trabalhando com águas, eu fazia formação de professores para trabalhar com a temática água. Inclusive, aqui em Rio Preto, eu participei da formação. Então, você já tinha uma veia pedagógica. Ah, sempre tive. Título de arquiteta, veia pedagógica. Não, sempre tive. Sempre gostei de estar em sala de aula, né? Eu falo que a sala de aula, para mim, é onde eu me encontro. Eu gosto muito. Eu acho que a gente... Quando vai para a sala de aula, você aprende, você tem uma obrigação de estar antenado em tudo que está acontecendo. É diferente de você estar numa situação só gerencial, onde você responde, você é mais reativo. Na sala de aula, você tem que estar um passo antes do aluno. Então, eu não posso entrar dentro de uma sala de aula, por exemplo, tá acontecendo agora todo aquele problema de enchente, de escorregamento de morro e tudo mais. Eu tenho que ter o mínimo de noção de aula de geologia e de hidrologia para entrar numa sala de aula para conversar com o aluno sobre aquilo, porque alguém pode me perguntar sobre aquilo. Então, eu sempre fui muito antenada, sempre tentei estar um passo à frente, né, dessas questões. Então, estar dentro de sala, passar o que eu sei... sempre foi um objetivo. Eu acho que quando a gente passa, que a gente sabe, a gente aprende mais do que quem está aprendendo com a gente. Mas, Fabiana, ali como secretária, você tinha uma experiência administrativa, uma visão pedagógica, né? Já tinha essa experiência também. Mas ali, na Secretaria da Educação, não é muito esse formato, né? Porque ali a coisa é mais geral, é macro, né? De todas... Você não tá lá no pequeno, né? Na sala de aula. Como é que é isso? Porque eu imagino que, assim, pergunta de leiga, né? Não sei como que funciona a coisa, mas eu imagino que essa seja muito a dúvida de mulheres. Você fala assim, mas ele é arquiteta, tá lá na educação, como é que funciona isso? Tem experiência, mas também não fica em sala de aula. Eu acho que dúvida você pegou até leve. Eu acho que foi, assim, um motivo de muitas pessoas te apedrejarem. Né? Assim, como ela vai parar lá? Porque uma coisa eu acho que era lidar com o público, né? O cidadão riopretense que tá ou satisfeito ou não. Outra coisa foi os colegas ali, que é para dar certo? Então vamos, gente, vamos para dar certo. Eu confio na gestão do prefeito? Confio. Então, se ele escolheu ela, vamos ver o que dá. Ele sabe o que ele tá fazendo. Quando surgiu o nome dela, nossa, explodiu uma bomba. Né? O nome era Fabiana naquele dia. E você vê que não tem assim, uns dias, né? Umas semanas, uns meses. Aí você vê que não é estão torcendo contra ou a favor. Estão assim, é contra o município, acaba sendo. Não é contra a Fabiana. Se o gestor escolheu a Fabiana, peraí, vamos parar, vamos pensar. Então não teve muita racionalidade no apedrejamento, às vezes. Não Como que foi lidar com isso? Mas não precisaria ser professora e estar ali na sala de aula para poder ir lá fazer tudo que você tá ficou fazendo. Com preguiça de ficar explicando isso aí? Teve uma hora que falou, não vou explicar mais não. Eu acho que a gente, quando tem certeza de quem a gente é e o nosso propósito, a gente tem que ir pra cima. Né? Eu acredito muito em missão. Eu acho que quando o prefeito vem e me convida, ele estava me delegando uma missão, independente da secretaria que fosse. Então, eu tenho que fazer o meu melhor. Então, a questão pedagógica, eu tenho uma lei, a LDB, eu tenho o BNCC, eu tenho o Currículo Paulista. Não é uma secretária que decide isso, secretária municipal. A gente segue normativas. Então, tem que seguir lá os itens da BNCC, tem que seguir o Currículo Paulista. Independente de quem esteja ali. Independente. O pedagógico vai rodar em cima disso. Né? O meu papel é não atrapalhar o pedagógico e dar o instrumento que eles precisam para funcionar. Então, logo que eu cheguei, o problema era recursos comunicacionais, tá? Todo mundo falava recursos comunicacionais. Eu entrava numa live, porque a secretaria não tem recursos comunicacionais. Eu chamei minha equipe e falei assim, o que é recursos comunicacionais para vocês? Ah, é porque... Não, eu não quero conceito, eu quero uma lista. O que vocês querem? Notebook? Notebook. Projetor? Projetor. Fone de ouvido? Tela. Caixa de som? Caixa de som. Para mim, tem que ser materializado. Conceituar é muito complexo. Como é que eu compro o conceito? Ah, vou fazer uma licitação de recursos comunicacionais. Aí cai o que quer, que alguém acha. Não. O que é? Ah, não tem notebook. Tudo bem. Não tem notebook? Quantas salas de aula nós temos hoje? Ah, nós temos lá 450 salas de aula do fundamental e mais 1.000 e tantas do infantil. Um notebook para sala de aula. Acabou. Você colocou? Conseguiu? Colocamos. Nós investimos 14 milhões em tecnologia. Né? Então, o ano passado foi um ano muito atípico e muito bom para investimentos nessa ordem. Né? Então, como a máquina ela estava parada, vamos dizer assim, então o que é parado? Eu estava com contratos terceirizados suspensos, as escolas não tinham aula, então economia de água, economia de energia. Então, essa economia fez com que a gente pudesse investir nisso. Então, está chegando agora nas escolas
todas as salas de aula do fundamental vai ter um projetor também. Vai Então ter um data show. as escolas estão super felizes com você. Espero que sim. Espero que sim. Isso é uma ironiazinha. Espero que sim. Ó, vamos lá. Ai, ela é arquiteta, nananana, o que tem a ver aqui? E tá mostrando a que veio. Tem números, gente, né? Não tem. Concretizou aqui a necessidade. Era, olha, um negócio assim... Como é que você falou aqui? Recursos comunicacionais. Era a primeira reclamação que tinha no todo esse solução. Então, o pessoal tá feliz? Você recebe essa resposta? Não, quase nada. É quase nada. Eu recebo falando que não é o suficiente. Quando é pra pedrada, vem fácil. Quando é flor, não vem, não? Não vem. Aí, pena, né? A gente ainda tem algumas questões estruturais, que é a internet. A gente fiz aquisição agora de modems para poder ter acesso à internet para os professores. Então, nós estamos avançando ainda muito nessa temática. É lógico que a gente tem um conceito. Se a gente pensar bem, assim, a pandemia, ela trouxe um avanço que a gente, em 20 anos, talvez não alcançaria o que a gente alcançou hoje enquanto recursos. Isso, para mim, é fato. Trazer a tecnologia, foi na marra, trazer a informação, né? Foi as forceps, né? Mas já estava, em 2019, você falou que fecharam um contrato com o Google, né? Que não estava sendo usado, assim, tem aqui o acesso, mas o professor estava naquela... Como sempre, né? A gente sabe que patinando, né? E de repente... Dando o seu melhor, mas dentro do que já era feito. E aí a gente já vinha uma tendência, né? O mundo já vinha sinalizando para isso, mas numa aceleração como houve, a pandemia, se não tivesse acontecido, com certeza a gente não estaria no status que está hoje. E eu me preocupo muito, hoje, dentro da educação, para que a gente não volte a uma condição anterior. O que é isso? Por exemplo, hoje eu vou fazer uma live na rede. Eu consigo colocar os meus 2.500 funcionários dentro de uma live. Eu não tenho um espaço físico hoje aqui para fazer uma palestra para 2.500 pessoas simultaneamente. Eu teria que fazer 3 palestras dentro do Teatro Paulo Moura, que é responsabilidade da Secretaria de Educação, para alcançar todo o meu público. Aí eu tenho toda uma questão de deslocamento, estacionamento, desgaste. A pessoa pode assistir da casa dela. Olha o ganho disso daí. E depois ela pode assistir novamente. Então, as nossas lives hoje, na hora que está acontecendo, ela bate um número de 2.500 pessoas, assim, tranquilamente. Às vezes, na hora que a gente acorda, ela já está em 3.500 pessoas que visualizaram. Então, isso, para mim, não tem preço. É o acesso à informação, né? Isso é sensacional. E aí a gente não tem só gente de Rio Preto, tem outros municípios que acabam assistindo, acompanhando, até outros estados.